galera, tudo bom? Eu sou a Camila, essa é a Jaqueline, nós somos alunas da Unemate, do Polo de Comodoro, do curso de Licenciatura em Geografia. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre um conflito geopolítico que foi relevante no cenário internacional no século XXI, mais especificamente do atentado de 11 de setembro, que é conhecido mundialmente como um dia que não terminou. Ele foi um conflito que gerou um grande impacto mundial. A gente vai iniciar exemplificando a semelhança e a diferença entre os dois conceitos, geopolítica e geografia política. Quando nós falamos de geografia política, trata-se da ação do Estado do seu território, dentro do seu território, visando algum tipo de benefício em prol da sociedade daquele território. Já quando a gente fala de geopolítica, é quando o Estado passa a querer dominar outro Estado. Ou seja, é uma ação do Estado visando conquistar outros estados. São conceitos bem próximos, porém são conceitos diferentes. Agora que ele vai exemplificar para a gente um pouco mais do que aconteceu no dia 11 de setembro. O 11 de setembro, como conhecemos, os atentados terroristas realizados pela Al-Qaeda contra as Torres Gêmeas e contra o Pentágono no dia 11 de setembro de 2001. Nesse atentado, fundamentalistas islâmicos sequestraram aviões comerciais e lançaram-nos contra os alvos citados, resultando em milhares de mortos. O atentado de 11 de setembro foi organizado pela Al-Qaeda durante anos e inserido dentro do conceito de jihad, ou seja, a ideia de guerra santa que faz parte da religião islâmica e que é explorada pelos grupos fundamentalistas. O ataque foi muito bem planejado e usou 19 terroristas para sequestrar os aviões comerciais e cumprir seus propósitos. Os terroristas embarcaram em 4 voos diferentes que deslocaram da costa leste dos Estados Unidos e pousariam na Califórnia. Os 4 voos eram de diferentes empresas norte-americanas. Os voos eram o seguinte: o primeiro avião, esse avião decolou de Boston e ia para Los Angeles. Foi o primeiro avião a colidir contra as Torres Gêmeas e atingiu a Torre Norte. Segundo avião, esse voo também deslocou de Boston e ia para Los Angeles. Foi o segundo avião a colidir contra as Torres Gêmeas, atingindo a Torre Sul. O terceiro avião, esse voo decolou de Washington e ia em direção a Los Angeles, foi lançado contra o Pentágono. E o quarto avião, que decolou de Newark e ia para São Francisco, seria lançado contra o Capitólio ou a Casa Branca, mas caiu antes de atingir seu alvo. Nova York, 8h46 da manhã. O voo 11 da Airlines se choca com a Torre Norte. O que parecia um acidente se tornou um pânico em 16 minutos depois, quando o segundo avião atinge a Torre Sul. Era o início do pior dia da história dos Estados Unidos da América. Às 9h37 da manhã, um terceiro avião cai sobre o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Pentágono. Em menos de 2 horas, o mundo assiste à queda das Torres Gêmeas. Um quarto avião, que tinha como destino o Capitólio, ou seja, a Casa Branca, caiu em uma plantação da Pensilvânia, porque os passageiros tentaram retomar o controle na aeronave quando se deram conta que estavam sendo sequestrados por terroristas. Os atentados de 11 de setembro tiraram a vida de quase 3.000 pessoas, deixaram mais de 6.000 feridos e afetaram a vida de bilhões de pessoas, pessoal. Naquele momento, os Estados Unidos atingia 31% do PIB mundial e ninguém esperava por aquele acontecido. Realmente foi uma surpresa, porque os Estados Unidos naquele momento era uma superpotência econômica e era dificilmente de se esperar um ataque como o ocorrido. Foi uma ação muito bem planejada, tendo como alvos principais poder econômico, poder militar e poder político. O impacto de 11 de setembro foi enorme, não apenas para Nova York, mas empregos foram perdidos, os bancos tiveram que se reajustar, os custos em relação à segurança dos aeroportos aumentaram, a economia parou, empresas de seguro quase quebraram, havendo uma massa de dinheiro voltada para os Estados Unidos se reerguer. Os impactos dos aviões não abalou apenas os símbolos do capitalismo, mas sim os mercados mundiais. Uma crise de confiança se espalhou pelo mundo em relação aos Estados Unidos, gerando o aquecimento do mercado interno, ocasionando a crise de 2007.
O 11 de setembro custou para o bolso americano o valor de trilhões de dólares. E por mais de uma década, os muçulmanos foram relacionados ao terrorismo e vice-versa. Atualmente, isso ainda acontece. Ocorreu a desconstrução do indivíduo muçulmano para a nação americana. O atentado de 11 de setembro gerou uma grande comoção nos Estados Unidos e a reação do governo norte-americano foi imediata. Em outubro de 2001, o exército americano iniciou a invasão do Afeganistão. O objetivo era derrubar o Talibã, o governo, também de orientação fundamentalista, que havia dado abrigo à Al-Qaeda. A invasão realizada pelos americanos derrubou o Talibã, mas até hoje não normalizou a situação do país. Atualmente, ainda existem combates no Afeganistão, contra tropas do Talibã, inclusive, que procura recuperar o poder. A consequência dessa invasão, sabe qual foi? O Afeganistão, entre 2001 e 2016, foram mortos mais de 31 mil pessoas, só entre civis. A consequência dessa invasão para o Afeganistão foi isso, a morte de mais de 31 mil pessoas entre esses anos. No caso dos Estados Unidos, as normas de segurança de voos comerciais tornaram-se extremamente rígidas e o país passou a tomar medidas duras para combater o terrorismo. Ou seja, a migração para os Estados Unidos concentrada de muçulmanos dobrou ainda mais a segurança com medo de um segundo ataque acontecer. Então, os atentados de 11 de setembro foram realizados pela Al-Qaeda, que na época era liderada por Osama Bin Laden, um árabe multimilionário e de uns fundadores desta organização terrorista. As motivações que levaram Bin Laden à Al-Qaeda a realizar atentados contra os Estados Unidos são resultado de um longo processo que se iniciou desde a década de 1970. Consequências a nível regional e também mundial. Poucas semanas depois que aconteceram o atentado contra as Torres Gêmeas, o governo norte-americano deu início à guerra do Afeganistão com o objetivo de capturar o líder da Al-Qaeda. Então, pessoal, diante de tudo isso, o que a gente pode dizer do ataque de dia 11 de setembro de 2001? Foi um ato de extrema crueldade e radicalismo, na qual envolveu interesses religiosos e também territoriais do grupo da Al-Qaeda do Afeganistão e afetou não só os Estados Unidos, mas também todo o cenário político mundial porque realmente abalou todo mundo. Já se passaram 20 anos desse atentado e para muitos o 11 de setembro ainda não acabou.